Quando a gente fala de campo de agricultura e de reforma agrária, a gente está falando de pessoas. E no nosso projeto de país não pode ficar ninguém para trás. A luta pela terra é, antes de tudo, uma luta por dignidade, por educação e respeito a todas as formas de existir. Hoje, o Diálogos do Campo tem a honra de receber essa figura histórica maravilhosa, a querida companheira Ruth Venceremos. O campo tem muito a dizer e aqui todo mundo escuta. Seja bem-vindo ao Diálogos do Campo. Apresentação: Rose Rodrigues, secretária agrária nacional do PT. Bem-vinda, querida. Muito importante ter você aqui. Saiba que estávamos esperando você há muito tempo. Rose, o prazer é meu estar participando aqui desse programa incrível. Agradeço demais pelo convite. E é isso, bora que bora, porque tem muita história pela frente. Que maravilha. Ter você aqui, uma pessoa que inicia lá atrás ainda, tem vários irmãos, nasce lá no sertão de Pernambuco, com toda essa carga já bem cedinho, com 13 anos, já inicia no MST, sua família. Me fala, você, essa militante que orgulha todos nós, o que você acha que moldou toda essa tua trajetória, com essa firmeza de atuação? Qual a importância de ter iniciado tão cedo no MST? Então, Rose, eu digo que eu tive o privilégio, a vida me deu um privilégio, primeiro de nascer no Rio São Francisco, né? Literalmente eu nasci em um barco no Rio São Francisco, né? E eu venho de uma região que é o sertão. Eu acho que o sertão nos dá muitas lições, né? A gente cresce como sendo um povo muito forte, um povo muito aguerrido, mas um povo também muito alegre. Então, eu aos 13 anos, eu digo que o encontro com o MST era o que nós precisávamos para poder a gente ter mais dignidade em nossa vida. Então, na verdade, o primeiro contato que a minha família vai ter lá no sertão de Pernambuco, você falou, né, que eu venho de uma família grande. No total, minha mãe teve 16 gestações, 14, dois foram aborto espontâneo, 14 viveram, né, e hoje nós somos em 11. E aí, desse lugar de uma família muito grande, de origem camponesa muito forte, que em razão da construção de uma barragem na região que a gente morava, tivemos que ir para essa cidade chamada Santa Maria da Boa Vista, e é lá, né, batalhando pela sobrevivência, que nossa família vai ter, então, em 1995, o primeiro contato com a primeira ocupação do MST na região ali do Rio São Francisco. E depois, aos 13 anos, é quando minha família já estava morando no acampamento, e aí eu me vi, né, obrigada aí também. Eu brinco que a gente vivia numa cidade pequena ali, né, não tinha muitas escolhas. A minha mãe não vai todos os filhos, e aí foi... o MSC foi, eu digo que é o que, tudo que eu sei do ponto de vista da compreensão sobre o mundo, eu devo muito ao MST, por ter me oportunizado ainda na adolescência a poder perceber de que é possível construir outro mundo, sabe? Então, acho que essa é a grande contribuição que eu herdo muito fortemente do MST. E eu brinco que, embora a gente muito cedo começou a trabalhar, Rose, e eu digo que minha luta é para que crianças não tenham que ter sido tão forte quanto eu tive que ser, como tantas outras crianças brasileiras precisam ser, muitas vezes, privadas de uma série de coisas. E eu digo que o MST, de fato, me deu dignidade, porque eu não sei o que seria de mim e da minha família, por exemplo. Então, quando eu olho para trás, eu digo bem assim, eu quero que a gente lute para que crianças não precisem ser fortes, passar pelo que a gente passou. Mas graças ao MST, nos abriu muitos os horizontes, né? Retomou para a gente a perspectiva mesmo de humanidade, coisa que em alguma medida a gente, aos poucos, né, em razão de toda uma desigualdade que existe na sociedade, a gente vai aos poucos perdendo. E essa perca da nossa humanidade, ela é um projeto, né? Um projeto de poder de alguns que nos querem ter neste lugar, não no lugar de poder das decisões. Maravilha, sempre muito bom te ouvir. E a gente fica sempre pensando, né? Você como produtora cultural, alguém que se dedicou tanto à educação, que constrói por dentro muitas saídas, né?
para que corpos como das drag queens, dos travestis, que são tão criminalizados, né, nessa sociedade, como que você tem tratado e conseguido trabalhar isso no movimento no campo, também vem para aqui, para Brasília, e consegue ser a primeira suplente de deputada federal do nosso partido. É uma façanha, né, Ruth? Me conta um pouco como isso foi acontecendo. Você que é nordestina, você sabe, né? A gente acaba fazendo de tudo um pouco na vida, né? E eu acho que esse fazer de tudo um pouco expressa também o que é o que nós somos, né? Nós somos atravessados de muitas dimensões, né? E eu digo que o debate sobre assim, eu me projetei como militante no MST, e essa era uma pauta que a gente não debatia, a gente só estava vivendo. O foco era a luta pela reforma agrária, a luta pela terra, né, avançar com um projeto de educação comprometido, com um projeto de desenvolvimento do campo, que tivesse como base a agroecologia, a reforma agrária, a luta social. Só que, assim, eu não pude negar quem eu sou do ponto de vista de ser uma pessoa LGBT. E óbvio que no campo, né, na militância, a gente sofria alguns preconceitos, quer seja o olhar indiferente, quer seja as piadinhas. E a gente chegou nessa compreensão de pensar de que quem são os sujeitos que fazem a reforma agrária popular? Quem são esses sujeitos do campo? Né? Nós não somos um ser abstrato, né? Nosso corpo diz muito, né? Sobre nossa cor, nossa sexualidade e tudo mais. Então, no fundo, a gente foi provocando o movimento, a gente estava vivendo como pessoas LGBTQIA+. E, curiosamente, a gente alçou vários LGBTs no MST, as instâncias principais do movimento, até a direção nacional, só que a gente não debatia esse tema. Só que nós estávamos acumulando, aos poucos a gente vinha teimando no movimento e fazendo encontro e debatendo sobre diversidade nos territórios, fazendo intervenções em marcha, até que em 2015 a gente chegou a uma compreensão dizendo o seguinte: olha, é chegado o momento da gente fazer um debate coletivo. E aí a gente provoca e coloca o próprio movimento em movimento para fazer essa discussão sobre a importância da gente pensar os sujeitos em sua totalidade. E de que nós, que somos LGBTs, que estamos muitos desde a construção, desde o início do MST, nós precisamos viver com dignidade. E viver com dignidade passa fundamentalmente para as pessoas respeitar quem nós somos. Nós nunca abrimos mão do debate sobre a reforma agrária. Nós somos parte integrante da construção do debate de reforma agrária desse país. Mas nós não queremos ser alvo da discriminação em razão da nossa orientação sexual, da nossa identidade de gênero. Então, o que é que eu fiz? E quando eu chego em Brasília, ainda como dirigente nacional, eu brinco que eu vivia quase uma vida dupla em Brasília, né? Era dirigente nacional do MST, porque eu coordenei o setor da educação, e, por outro lado, eu me montava pela cidade, ia nos territórios, circulava, fazia alguns debates. E aí eu começo a me tornar essa figura pública também pela arte drag. E aí, curiosamente, eu consegui fazer essa junção de a militância, a formação política, ideológica, de educação popular que eu tive no MST, com a dimensão da arte, que era algo que sempre esteve presente na minha vida. Eu digo que a arte drag, eu como drag queen, é o encontro, é o ponto de encontro que foi necessário com a criança que eu fui no passado. Uma criança que muitas vezes não pôde ser quem se era, embora eu teimasse muito ser quem eu quisesse ser. Então, a arte drag foi um encontro com a criança que eu fui no passado. Então, e ao mesmo tempo, deu bom demais essa junção, de maneira que fui provocada pelo PT, fui provocada pelo MSA, vim candidato em 2022, e aí foi isso que você disse, né? Foi uma votação muito expressiva, porque eu acho que a gente teve muita capacidade também de conversar com o nosso povo, com a nossa gente. Naquela eleição eu tive quase 32 mil votos, me tornando a primeira suplente. Mas como você disse, né, a gente vem de vários lugares. Eu também sou cria do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Então, parte da minha formação acadêmica vem de uma política pública, que é fundamental. Então, eu sou resultado de tudo isso, sabe? Desses encontros. Que maravilha. Não podia ter um nome mais perfeito. Ruth Venceremos. Porque é resultado de uma vitória que não é individual tua, mas que tu conseguiu compartilhar com aqueles que não conseguiam estar, né, nas vitórias. Então, assim, eu acho que parabéns, viu, Ruth? Como foi esse nome, assim? Mas já que você tocou na questão da educação,
queria muito também, porque eu acho que isso tem muito a ver. Você que esteve lá na Escola Florestan Fernandes, contribuindo com o setor de educação, que tem a marca do Pronera na tua própria essência, na vida, como que você acredita que o Paulo Freire, o Pronera, esses métodos contribuíram para que você pudesse também extrapolar do campo para também a questão urbana? Aham. Eu acho que primeiro, Rose, a gente não pode abrir mão do conhecimento. O conhecimento ele não pode ser apenas uma questão para nos tornar pessoas eruditas, pessoas que dominam conceitos. O conhecimento, fundamentalmente, ele tem que uma função. E a função é da gente entender o mundo e pensar quais são as ferramentas da gente superar as desigualdades que existem no mundo. Então, acho que nós não podemos jamais abrir de mão da educação, do conhecimento científico. E aí eu acho que eu digo que foi no acampamento do MST que eu ouvi falar a primeira vez em Paulo Freire. E eu tive neste lugar, neste acampamento, a experiência de alfabetizar trabalhadores, né? Eu ia para a roça, depois ia para a escola estudar e, à noite, eu me desafiava com outros jovens a ensinar jovens e adultos a ler e escrever. Então, os meus primeiros contatos com a Paulo Freire, eu já vou estar ali com uns 14 anos, nunca ouvi falar. E aí eu acho que fiquei muito assim, cara, é isso, sabe? No fundo, eu fui ganhando consciência de mim e do mundo, dos meus e do mundo. E como Paulo Freire já diz, que a gente também aprende em comunhão, né? Educar também é um ato de que a existência do outro, a minha existência e a existência do outro é algo fundamental. Por isso que quando fala a ideia de Ruth venceremos, eu sempre digo, é porque eu não quero vencer sozinha, é porque eu parto da compreensão de que a humanidade ela se faz como um coletivo, né? Sem dúvida, tem os nossos esforços individual, mas eu não existo sozinho, eu existo na relação com o outro. Então eu acho que... E aí quando eu fui para acessar a universidade por meio de uma política pública como o Pronera, que me abriu portas, assim, de eu qualificar ainda mais a pessoa educadora que eu era, então isso só foi, cara, me enchendo de esperança, e eu sempre digo, eu sou uma pessoa que tem muita crença na pessoa humana, sabe? E aí eu venho desse lugar, dessa formação imbuída da educação popular, que me fez poder transitar. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu disse que, eu não quero ser colocado na caixinha. Eu sempre furei, eu nunca atendi muitas as expectativas que a sociedade quis para mim, do ponto de vista de me colocar neste lugar. Eu não exerci uma sexualidade tal qual a sociedade queria, sabe? E aí, quando... eu vou pensar essa coisa do transitar, eu estava no campo, mas eu entendo que eu também tenho relação com a cidade, o próprio MST tem essa larga compreensão de que a luta do campo e da cidade são lutas que elas caminham junto. Nesse sentido, nós não estamos falando de uma divisão geográfica estritamente, aqui é o campo, aqui é a cidade. Nós estamos falando de algo que está em totalidade, que possui suas especificidades, características muitas vezes próprias, mas o que chega na mesa do trabalhador urbano, o que chega na mesa do povo brasileiro vem desse campo. E aí pensar essa... E eu acho que foi por esse aprendizado também do MST que eu acabei também, tipo assim, olha, eu vou estar nessa cidade. Vamos disputar o imaginário coletivo. Eu acho que é sobre isso. E a arte drag nos possibilita isso. Primeiro que eu acho que a drag queen ela é muito comunicadora por excelência, né? Quando se monta, quando ela transita na cidade, as pessoas perguntam, o que é isso? É homem, é mulher? O que é? E eu digo que a dúvida é a primeira dimensão da vida para a gente também se aprender, né? Poxa, o que é isso? Então, acho que a drag também ela é uma agência educativa nesse sentido, que acaba perambulando pela cidade. Então, acho que foi uns encontros bacanas que me permitiu ter essa inserção também no público urbano. E olha só, Rose,
muitas pessoas me conheceram e não sabiam da minha história no MST aqui. Muitas pessoas em Brasília me conheceram, mas não sabiam dos meus vínculos com o MST. Só me via, nossa, que drag queen interessante. Ah, fez uma performance. Uma das performances que eu fiz em 2017, por exemplo, foi fazendo uma crítica ao golpe da Dilma. Então eu performei a música Brasil, e aí foi babado. Que E aí, maravilha. no final, eu puxava um Fora Temer, tirava dentro da minha roupa um cartaz, era Fora Temer. Então as pessoas, meu Deus, que essa drag queen, de repente, né, trazendo política para a performance. E foi nesse inteirinho aí que a gente... E as pessoas diziam, nossa, e fala legal, e como ela fala, ou seja, tem o poder da fala. Aí eu comecei, então, alguns públicos que, tipo, tinham uma certa... que eu transitava, ou que não conhecia muito o MST, ou que tinha um certo preconceito, primeiro conhecia a Ruth Venceremos como drag queen, quando conhecia a minha história e sabia dos meus vínculos com o MST, as pessoas passavam a ter uma outra leitura do MST. Então, acho que, no fundo, também a gente tem cumprido nosso papel aí em vida. Com certeza. E aqui te ouvindo, eu fiquei lembrando, né? A produtora cultural, dos palcos, do Palácio, mas eu assisti recentemente lá nas tuas redes sociais o retorno, né? Lá na tua cidade natal, a gente que é nordestino, tudo, depois de passar todo esse processo, vencer, como diz na capital, no Planalto Central. Como foi aquela emoção de poder voltar, né, e encontrar sua mãe, os amigos, os vizinhos, já como Ruth Venceremos, aquele quadro que entrou para a política e chegar vencendo lá? Eu me emociono muito, assim, quando eu falo desse meu retorno para o sertão, porque a gente que vem desse lugar, a gente que o mundo tenta nos colocar, né, assim, que quando a gente nasce, nós que somos da classe trabalhadora, que quando a gente nasce, que um mundo que insiste em tentar decidir qual é o nosso destino, e o nosso destino, né, é distante dos espaços do poder. Então, quando eu decidi voltar para a minha terra, Rose, eu fiz uma decisão no momento em que eu estou numa pré-candidatura muito em alta, do ponto de vista com muita agenda, e eu chegava em casa e muito feliz, mas ao mesmo tempo, quando eu ia dormir, eu ficava pensando, cara, tem algo que estou sentindo um certo vazio. E eu entendi que para gente que faz uma caminhada, para gente que desafia muita coisa, para gente que teima viver e teima não se conformar, sabe, com o estado de coisa que existe, com a desigualdade, eu disse, cara, eu preciso voltar para as minhas origens. Porque eu digo, nós estamos na capital do país. Hoje tem a gente acessa alguns espaços do ar-condicionado, que é bacana, as luzes que são diferentes de onde a gente veio. E eu acho que tudo isso pode gerar um encantamento. E se nós não tiver uma formação muito sólida, a gente pode se perder. Eu digo isso, transitar pelos palácios da vida é uma forma da gente disputar, mas também pode, se a gente não tiver uma boa formação, a gente pode se perder. Eu nunca tive dúvida de onde eu vim. Eu nunca tive dúvida de onde eu quero chegar. Mas eu disse, pisar naquele chão era um processo meu de memória, para que eu não me perdesse mesmo. E foi isso. Minha mãe, que sempre me acompanhou pelas redes, nunca tinha me visto montada de peruca, de salto. E eu fiz literalmente uma surpresa para ela. Minha mãe sempre nos amou de maneira incondicional. Uma mulher negra, que não teve acesso à escola, não foi alfabetizada, lutou muito para criar seus filhos, superou muitas barreiras da vida. E do ponto de vista de eu sou um dos primeiros filhos dela, tipo assim, publicamente, né, expor minha sexualidade. Então, foi um processo muito difícil para mim, desde criança, né? Não teve um momento, adulto. Não, desde criança eu sempre me entendia assim. Então, eu sei que tivemos muitos processos. E aí, poder ver minha mãe, assim, que até hoje, assim, ama seus filhos incondicionalmente, independente de qualquer coisa.
e voltar para lá, hoje ela poder me ver tipo de peruca, de salto, e foi muito forte, assim, sabe? E eu digo fundamentalmente, eu precisei voltar para poder pisar naquela terra de onde nós levantamos um barraco de lona preta no acampamento do MST. Eu precisei voltar para poder beber da água do Rio São Francisco, para poder me banhar da água do Rio São Francisco. Mas eu voltei também, eu digo, Rose, para tomar a benção à minha mãe. Porque a benção, para nós que vem de uma tradição sertaneja e também com influência da religião, a benção é um sentido de proteção. E a benção também sinaliza futuro. Então, voltar para casa foi muito forte para mim nesse sentido, porque ver minhas tias, meus irmãos me vendo assim, né, como drag queen, então foi muito forte. Eu acho que era a certeza que eu precisava, sabe? Já que muitos acompanham a minha trajetória muito distante. Então, acho que voltar é para a gente não se perder. A gente não tem que ter vergonha das nossas origens. Voltar às nossas origens é a gente compreender muito bem como nós chegamos até aqui. É a gente compreender o presente, mas também a gente abrir as frechas para poder ver o futuro. Que maravilha. Eu fiquei super emocionada de ver e vale a pena. Quem não assistiu, assista, porque é algo muito significativo, né? Para ver a dimensão humana de alguém que resiste e luta para não deixar suas raízes serem levadas com o tempo. Então, assim, queria também, Ruth, assim, vendo, né, essa força. Eu também não saía de casa sem dar a benção à minha mãe. E a gente tem mania, né? A gente que vem lá do Nordeste, se sai, tchau, benção à mãe. Quando voltava, benção à mãe. Muito bom. E eu tenho certeza que ela te abençoou muito, com muita energia. E você falou, e tem na tua origem a questão da luta pela reforma agrária, que também é uma luta muito criminalizada na sociedade. Você também, Ruth, carrega essa questão do preconceito, da questão, né? E você carrega com muita dignidade pautas muito difíceis, travadas nessa sociedade. E ainda também encontrou a política eletiva para poder também travar outro debate que, numa sociedade onde a política é criminalizada. Qual a mensagem que você conseguiria unir nesse tripé? A luta pela reforma agrária, a luta contra a homofobia e a criminalização da política, mas principalmente quando alguém envereda pela esquerda. Me fala acho que é um pouco. Aí você fez um tripé que é interessante, que eu acho que é a síntese um pouco também das nossas trajetórias, né? Eu sempre digo, quem tem medo da classe trabalhadora, quem tem medo de diversidade, é quem quer manter as coisas como elas estão. Eu acredito profundamente de que as transformações que esse país precisa, ela advém de um lugar que é da capacidade dos trabalhadores, da população se organizar. A luta popular ela é fundamental. Eu sempre estive neste lugar da luta popular, da luta pela reforma agrária, da defesa dos nossos territórios. Eu não me via inicialmente como sendo uma pessoa para fazer a disputa política partidária. Embora eu digo, né, que minha mãe sempre teve o sonho, que eu, desde criança, desde adolescente, sempre me viu como uma liderança. O MST me forjou como liderança muito cedo. Então, minha mãe, no fundo, na cabeça da minha mãe, é vereador, ser não sei o quê. Que lindo. E eu acredito muito, Rose, que poxa, a gente vive, né, sobretudo na última década, e com as tentativas, inclusive, de... Quando a gente chega no poder enquanto classe trabalhadora, né, na expressão do Partido dos Trabalhadores, do nosso presidente Lula, a gente vem de dezenas e dezenas de anos de que nosso povo não acessava esses espaços, né? Então, quando o PT chega ao poder, o que vai acontecer é um processo também de avanço e criminalização da política. Porque antes do governo do PT, ok, né? A hegemonia a gente já sabia que a quem pertencia a hegemonia da política. Então, na medida que nós chegamos lá, há um processo de criminalização da política,
de descrença, há um movimento permanente. E esse movimento fez com que, inclusive, muitas pessoas fossem eleitas dizendo que estavam combatendo um sistema. Mas eles se referiam a um sistema na medida que o Partido dos Trabalhadores estava no poder. Mas a crítica não era ao sistema como um todo. Um sistema que ele é burguês, um sistema que ele muitas vezes não, está na sua natureza preservar os interesses da classe dominante e não do povo trabalhador. Então, essas pessoas não estavam criticando esse sistema. Essas pessoas não estavam criticando, por exemplo, um sistema que tem pouca participação popular. Essas pessoas não estavam criticando um sistema que acentua cada vez mais as desigualdades. Então, essas pessoas estavam fazendo uma crítica ao fato de que os trabalhadores, expressados no Partido dos Trabalhadores, chegaram à presidência da República. Então, esse movimento, dito como antissistema, na verdade, ele é o sistema. Foi a forma como fez para que a juventude pudesse ir perdendo a crença na política. E a política, nós temos que ser bem diretos, gente. A política é a forma como a gente se posiciona no mundo. Mas a política é, sobretudo, um instrumento da gente poder transformar ou manter a sociedade como ela é. Nós acreditamos que a política tem que ser este lugar. Por isso que a política não pode ser vista como uma profissão, ela é uma missão de transformar a vida das pessoas. Então a gente vem desse lugar e eu acho que quando nós nos colocamos à disposição para participar desse pleito, é no sentido de que a gente vai teimar. A teimar dizer que o seguinte, este Congresso Nacional que nós temos, ele não representa, ele não é a expressão do que é o povo brasileiro. E nós estamos falando de um país que viveu por muitos anos na ditadura militar, de que é muito recente o entendimento que a gente tem de democracia, né? Dessa participação. A participação do nosso povo ainda está restrita, muitas vezes, apenas ao momento da eleição, do voto, que ele é importante, não menos importante, mas a gente precisa ter uma democracia que permita às pessoas a participar de maneira mais ativa na decisão dos rumos desse país, né? Assim como as experiências que o governo do PT já teve em vários lugares, como o orçamento participativo, a gente precisa estimular e forjar uma nova cultura de participação na sociedade. Uma cultura de participação que ela é sabotada permanentemente. Porque quando a direita e a extrema-direita não se elege, eles se assanham para fazer o quê? Dar golpe. Assim aconteceu antes da ditadura militar, com tantas outras figuras importantes da nossa política, né? Assim como aconteceu com a presidente Dilma, né? Não aceitando o resultado das urnas, tenta dar golpe. Assim que aconteceu com o 8 de janeiro, depois do presidente Lula eleito, tentar destituir por meio da força. Então, eles não estão acostumados com alternância de poder nesse sentido, porque o poder sempre esteve sob a mão deles. Então, quando a gente olha, isso que é preciso a gente incidir no Congresso Nacional, é para que tenha um parlamento que ele expresse a cara do povo. Não faz sentido, Rose, você ter um parlamento em que mulheres, que são mais de 50% da população brasileira, está subrepresentada, em torno de 20% apenas no Congresso Nacional. A população negra, igualmente. Então, este Congresso, ele não está aí para atender os interesses da população. Então, por isso que eu acho que a nossa trajetória, que vem da organização popular, desse chão da luta social, ela é importante, né? Ela é importante porque a gente quer chegar no parlamento não para representar nós mesmos, a si mesmo. Eu não quero me representar, hoje venceremos no parlamento. Eu quero representar ao meu coletivo de origem, que é a luta popular. Que maravilha, tua mãe estava certíssima. Tu tinha que virar candidata mesmo. Mas, assim, é muito bom te ouvir com essa coragem, com essa força, mas a gente já vai chegando por nossos finalmente. Queria muito, Ruth, assim, que você pudesse, nesse momento final, a gente sempre deixa no último momento, para que a nossa convidada possa passar uma mensagem para o povo brasileiro, para os nossos companheiros e companheiras que estão nos assistindo nesse momento. Qual a mensagem da Ruth Venceremos para quem está assistindo agora o Diálogos do Campo? Primeiro quero agradecer mais uma vez. Eu olho para aquela câmera, eu quero mandar um recado direto para essa. Né? Bom, eu acho que, primeira coisa, já que nós estamos falando de participação popular, eu acredito fielmente que numa democracia de verdade, ninguém fica para trás. E que a política só muda, de fato, Rose, quando o povo tem coragem de ocupar o seu lugar. E é por isso, para quem está em casa, é importante a gente sempre ter
em mente isso, de que a política ela é fundamental, porque a política tem a ver com tudo isso, tem a ver com as nossas vidas, tem a ver com o valor de transporte, tem a ver com se a gente tem casa, se a gente não tem casa. Então nós não podemos abrir mão da política como uma forma da gente transformar a realidade. Que maravilha. Obrigada mesmo por você estar aqui conosco. Não existe justiça social, nem reforma agrária, sem o respeito à diversidade. Compartilha esse vídeo, espalha essa força e vamos juntos construir um Brasil para todos e todas. Abaixa a homofobia, tá? Traz o leque aqui para nós. Traz aqui, Marília. Obrigada. Bora, Ruth, expulsar a homofobia do nosso Brasil. Ruth, venceremos. Venceremos!